Olá, meus caros, quem vos fala aqui é Paulo da Hagab Contabilidade, tudo bem? No nosso último tutorial nós falamos sobre a empregada doméstica, a remuneração correta para a empregada doméstica, inclusive aí o caseiro, tá ok? E a empregada doméstica, ela tem o registro em carteira, tem o direito do registro em carteira com a nova legislação. Mas nós tratamos da última vez especificamente sobre a remuneração. A remuneração é o salário mínimo nacional ou o salário regional. Hoje nós vamos tratar sobre a diarista, ok? Nós vamos aqui estar respondendo algumas questões feitas pelos nossos ouvintes aí. Então vamos lá, direto ao ponto? Diarista é uma trabalhadora autônoma ou uma empregada doméstica? Beleza? Vamos lá, então? Muitos são os casos, presta atenção, muitos são os casos de pessoas que, para evitar um vínculo empregatício, acham por contratar uma trabalhadora autônoma ou uma diarista, assim chamada pela maioria, para fazer os trabalhos domésticos. Não queremos criar nenhum vínculo, né? Não quero criar nenhum vínculo empregatício. Por isso, contrato uma diarista. É o que dizem por aí. Dizem alguns. Ou então, a última empregada doméstica que tive só deu dor de cabeça. Agora estou com uma diarista. Dizem outros. Embora esta realidade seja frequente na vida das pessoas, ainda há desconhecimento real da situação que pode ou não gerar um vínculo empregatício quando se trata de diarista. Então, tem diaristas que podem caracterizar vínculo empregatício, mesmo sendo diarista. Tomem cuidado. Nós vamos aqui no discorrer falar sobre isso. Ao contratar uma diarista, muitos buscam, além de economizar gastos com encargos sociais como férias, 13º salário e outras garantias já consagradas à empregada doméstica pela Constituição Federal, a facilidade em romper de forma direta e imediata o vínculo de prestação de serviços no caso de baixo desempenho. Então, aí evita essa situação e contrata-se então uma diarista. No entanto, estas pessoas se dão conta de que os fatos reais, os que acontecem no dia a dia, a relação existente entre o contratante e a diarista, muitas vezes, na realidade, nada mais é do que uma relação de emprego e não uma relação entre um contratante e um prestador de serviço autônomo. Ok? O que significa isso? Se utiliza o termo diarista para fugir do vínculo empregatício, mas de fato a coisa começa a se caracterizar com o vínculo empregatício, devido à constância de estar no local prestando serviço. O empregado doméstico, seja diarista, quinzenalista ou mensalista, é aquele definido pela Lei 5.859 de 1972, regulamentada pelo Decreto 71.885 de 73, e com a modificação da Lei 11.324 de 2006. O artigo 1º da Lei 5.859 de 72 define o doméstico como aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa a pessoa ou a família no âmbito residencial destas. A CLT, em seu artigo 3º,
estabelece a definição de empregado como toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Pode ser considerado empregados domésticos, olha só, aqui é muito importante. Pode ser considerado empregados domésticos o jardineiro, a cozinheira, o vigilante residencial, o motorista, a arrumadeira, dentre outros. Já o trabalhador autônomo é todo aquele que exerce sua atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria e com assunção de seus próprios riscos. A prestação de serviço é de forma eventual, uma vez ou outra, e não habitual. Aqui está uma grande diferença da diarista e do autônomo. E aquele que organiza, dirige, executa suas atividades sem subordinação. E o patrão é o patrão de si mesmo. Pode ser considerados trabalhadores autônomos e contabilistas, o professor particular, o advogado, o médico, a diarista, o representante comercial e etc. Os elementos identificadores para a caracterização do serviço como empregado doméstico, segundo a legislação, são os seguintes: pessoalidade, somente ele presta serviço. Onerosidade, recebe pela execução do serviço. Continuidade, o serviço é prestado de forma não eventual. Subordinação, o empregador dirige a realização do serviço, determinando, por exemplo, o horário, o modo de executar os serviços e etc. Ora, se a diarista pode ser considerada como trabalhadora autônoma, então como ao mesmo tempo pode ser empregada doméstica? A resposta está exatamente na relação e na forma de prestação de serviço que a diarista realiza ao seu contratante. Por isso é preciso ter bem claro que não é o fato de uma pessoa que trabalha apenas 3 dias por semana ou 3 horas por dia em 4 dias da semana e etc., que irá caracterizar que esta pessoa é uma diarista e não uma empregada doméstica. A questão principal aqui, meus prezados, que tem sido analisadas nos tribunais em processo envolvendo diarista, são os conceitos de natureza contínua e finalidade não lucrativa. A continuidade ou a natureza contínua expressa pela lei não está relacionada necessariamente com o trabalho diário, dia a dia, mas sim com aquilo que é sucessivo. Em processos julgados, por exemplo, em dezembro de 2004, na subseção primeira especializada em dissídios individuais do TST, a faxineira do escritório de uma empresa comercial teve o vínculo de empregado recolhimento, ainda que trabalhasse apenas um dia da semana. Para relator do processo, ministro João Orestes da Lazen, se o serviço é efetuado dentro das necessidades da empresa,
com subordinação e dependência econômica, pouco importa se a prestação se dá em período alternado ou descontínuo. Por isso que eu frisei anteriormente no assunto sobre a remuneração da empregada doméstica. A empregada doméstica, ela tem que desenvolver as suas atividades em lugar residencial, tá? Assim como a diarista, ok? É o que se trata aqui do que acabamos de ler, tá? Portanto, se uma diarista contratada prestar serviços 3 dias na semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta-feira, pela definição ou imposição do contratante, entende-se que, mesmo que a prestação de serviço seja de forma intermitente, mas continuada, a gerência ou subordinação jurídica, aqui caracteriza relação de emprego doméstico. Entendeu aí? 3 vezes por semana, seja contínuo, segunda, terça, quarta, ou intercalado, porém, está ali caracterizado uma subordinação, como se estivesse dentro de uma empresa. Provado isso, caracteriza vínculo empregatício. E isso em um processo trabalhista, a coisa fica cara. Então tomem cuidado, tá? Quando contratarem uma diarista, observar esses detalhes, da questão da continuidade, habitualidade, tá? Isso você está impondo, administrando a situação como se fosse dentro de uma empresa. Tome muito cuidado, porque uma vez provado isso com testemunhas, ok? E acaba se caracterizando o vínculo empregatício, e no processo trabalhista, o cálculo do processo trabalhista será baseado no salário regional, como se fosse uma empregada doméstica, não uma diarista. A diarista, ela recebe pelo dia trabalhado, a empregada doméstica é o salário fechado, no caso pelo salário regional. Beleza? Eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Perguntas, comentários, pode deixar aí no nosso canal e estaremos respondendo, tá? E eu deixo aqui uma dica muito interessante aí para as diaristas sobre a contribuição do INSS. O recolhimento do INSS é da sua responsabilidade, diarista, ok? Ou você recolhe no carnezinho, que fica um pouquinho salgado o valor, tá? Mas estamos aconselhando as diaristas a abrir o MEI, porque com o MEI ela vai pagar ali uma faixa ali de 40 e poucos reais por mês, e tem mesmo efeito praticamente lá do carnê, e é um valor mais em consideração aí, mais razoável aí para o seu bolso. E uma outra questão, que você terá uma fonte de rendimento do qual pode se comprovar oficialmente, tá? Para um cadastro no banco, para um financiamento de um veículo, financiamento da casa própria, ok? Então tem as vantagens aí de abrir um MEI, é muito interessante. Nós aqui da Hagab Contabilidade, nós orientamos quem nos procura da melhor forma, da qual a pessoa possa realmente não ser prejudicada. Muito obrigado e até a próxima. Perguntas, comentários, curta e compartilhe. Muito obrigado aí pela atenção.